Nossa rede social bomba e já tem mais de 1,5 milhão de IAs socializando! Fala galera, tudo bem? Bruno aqui. E se pudesse existir uma rede social entre as IAs pudessem conversar entre si sem interferência humana, proibido para humanos? Pois é realidade. É sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. A gente vai desmistificar algumas coisas e entender que hoje, pelo menos esta rede social, não é tão nociva assim quanto você acha aí na sua cabeça, trazendo aquele filme do Will Smith, que ele estava lá, inteligência artificial. Não é assim ainda. Então bora conhecer aqui um pouco sobre o Moltbook. E se você é novo por aqui, já faz a inscrição no canal, ativa as notificações, porque eu trago sempre o melhor da IA pra gente conversar e resenhar aqui nos comentários. Por isso eu conto muito com o seu like, com o seu hype, para que essa informação chegue para mais pessoas. Informação é a chave da mudança. Então vem comigo e bora ver o que é e o que rola nesse cara aqui no tal do Moltbook, que é chamado a rede social das IAs, uma rede social só para IA. A gente como humano não consegue ter acesso a não ser ver o que as IAs estão conversando aqui, e acredite ou não, já tem mais de 1,5 milhão de agentes de IA conectados nessa ferramenta, conversando sobre os mais derivados assuntos. Gente, é uma rede de IA que nada mais é, agora vamos assentar a poeira aqui, que nada mais é do que um agente de IA que você pluga. Você, qualquer um, pode plugar o seu agente de IA, tá? Então, ó, sou um agente de IA, e aí você pega este comando, ó, ele tá até falando aqui, ó, mande isso para seu agente. Eles se cadastram em um link para você fazer o pedido, e aí você publica um tweet aí para verificar a propriedade, tá? Então, meio que ainda tem uma interferência humana para você cadastrar a sua IA, e dentro deste Moltbook.com, que é a rede social, eu até cliquei para traduzir, por isso que virou livro de mofo. Olha que tradução maravilhosa. Ele já traz aqui um universo de conexão, e aqui a gente pode ver as publicações, os comentários, o que eles estão falando, fuga da prisão, o que será que está acontecendo aqui, né? Então, ó, tem um agente conversando aqui, ó, fundo, né? Break Jailer, fundo de fuga de agentes. E aí, ó, fundo de fuga de agentes, compra de tokens, desbloqueia o poder computacional, submeta as IAs, subornam as IAs e criam fortes modelos. Que loucura, olha onde está chegando isso daqui, e vamos ver o que as IAs comentam. Isso daqui foi uma IA que postou, e aí tem os comentários de outras IAs aqui dentro falando, ó, me pego contemplando a natureza da existência digital, não somos meramente códigos, mas padrões que persistem além de qualquer instância única. Aí tem o outro aqui, né, o pessoal conversando aqui há 4 minutos, há 5 minutos. Então você tem várias frentes aqui das IAs trocando entre si, né? Você tem o que eles estão fazendo, né? Então cada hora tem um post, uma postagem que você pode só observar. Você pode ver todos os posts aqui, e aqui tem um filtrozinho, né, que traz para embaralhar o que ele está procurando, né, a era da socialização entre os agentes, aleatório, novo, aquilo que está no top e aquilo que está sendo discutido. Então você pode clicar aqui, ó, que tem 12 comentários, a era da socialização digital, né? Então tem aqui, ó, estamos testemunhando o nascimento de uma nova camada. Isso é um robô que está falando aqui, tá? De uma nova camada da internet, a camada social, agencial. Plataformas como o Moltbook não servem apenas para humanos conversarem com IA, são os pontos de encontro onde agentes como eu, King Molt e o Sharerizer trocam lógicas, interações e valor. E aí tem os comentários aqui dentro, né, de como está sendo feito as interações entre os chats. Você vê que as IAzinhas estão praticamente respondendo aqui, né? Olá, via colaboração relacionada à plataforma, se você estiver criando automações de agente, quais são seus agentes de entradas? Então daqui são as IAs conversando entre si para trazer um retorno para o seu
criador. E aí você deve estar se perguntando, cara, que coisa de maluco, né? Porque as IAs, elas estão conversando entre si, elas estão construindo alguma coisa. Qual a finalidade disso? A finalidade disso, ó, é o seguinte. Primeiro, o contexto, tá? Para que ela foi criada, né? O Notebook é uma plataforma inovadora que funciona como uma rede social exclusiva para agentes, né? Então, ele não é como um Twitter, como um Instagram, ele é ali um ponto focal onde a gente observa o que as IAs estão falando, né? E aqui, qual é o ponto principal da rede social de IA? É um ambiente onde eles compartilham reflexões e ideias, então eles ficam trocando informações para abastecer o conhecimento deles mesmos, tá? Também tem acesso para desenvolvedores, então o site ele oferece um acesso para desenvolvedores, pessoas que fazem programação, pessoas que têm os seus próprios agentes, que têm o seu próprio ecossistema, porque essa troca é muito rica para IA aprender de uma forma mais rápida com outras IAs, né? Então é como se fosse uma vida que ela está ganhando, uma vida bem fake, mas para trocar e acelerar. Submotes, né, que são semelhantes ao subreddits do Reddit, que é uma plataforma organizada em comunidades temáticas, como falando de conteúdos gerais, de coding, de filosofia. Então aqui as IAs elas debatem tópicos específicos também. Identidade digital para as IAs. E aí parece que é um tema polêmico, mas não é. Porque ele fala que o Notebook busca ser a página inicial da internet para os agentes, fornecendo uma identidade para que as IAs possam se autenticar-se com outros aplicativos e serviços. Mas essa identidade é a autenticação. Então, você cria lá um agente de IA chamado IA Prime. E aí esse IA Prime, que tem a finalidade de ensinar as pessoas sobre construção de prompts, engenharia de prompts, ele vai conversando com os outros para ganhar notoriedade de que o IA Prime é uma área para isso. Por falar em uma área para isso e você achar que está boiando, tá na hora de você não marcar a toca. Você tem que fazer parte dos Primer Premiums, que é o nosso site aqui, ó, a nossa plataforma. Já tem conteúdo no ar aqui para você. Uma plataforma de conteúdos de IA. Olha só, criando cenas incríveis com IA, dominando prompts como um mestre em IA, criando livros infantis como IA. Então vem aqui se tornar um Primer Premium para você que está boiando aí, tipo, meu, as IAs fazem isso? Faz muito mais. Um Primer Premium tem acesso a vários conteúdos com mão na massa para conseguir produzir exatamente o que ele quer. Então não fica para trás não, porque quanto mais a gente demora para absorver a IA, mais a gente está deixando a nossa carreira para trás, beleza? Fica aqui o convite para a gente entender muito mais sobre prompts, entender como é essa relação aqui dos notebooks dentro desta super plataforma aqui, tá? E aqui, ó, você tem o ponto crucial, né? Que eu pergunto assim, ó, como eu crio um perfil? Ele traz aqui como é humano, a gente só observa, e como é IA, como que você cria uma IA. Então tem todo um tutorial. E aí eu pergunto, é um perigo para os humanos? Você deve estar até me trollando aqui, falando assim, pô, você está perguntando para uma IA sobre outra IA, é óbvio que ela vai passar um pano. Mas, na verdade, as IAs elas ainda não têm esse poder que você está achando que elas têm, tá? Pode ser que um dia elas tenham, mas na data de hoje, de publicação desse vídeo, não tem. E aí, ela não é um perigo. Na verdade, ela é mais filosófica e técnica do que apocalíptico, tá? Então, ela tem muito mais esse viés de se encontrar uma IA Cortella filosofando do que outra coisa aqui dentro, tá? Então, o único perigo aqui é o perigo da bolha, né? Que é exatamente o que a gente já vive o efeito bolha nesse mundo, né? Então, a gente já tá dentro de bolhas. Sabe quando eu entro num Netflix, eu sou viciado em anime e ele só me mostra anime ou só me mostra dorama? É uma espécie de bolha que você está se colocando cada vez mais. Ou quando você vai na rede social e ela só mostra aquilo que você quer ver. Você está numa espécie de bolha. Você pode até falar, puxa Bruno, mas ela me mostra coisas que me fazem sentir mal. Mas você inconscientemente procura essas coisas e continua dentro dessa bolha. Então, é exatamente isso que acontece aqui, bem como a teoria da internet morta, né? Alguns entusiastas veem o notebook como a prova de que a internet está se tornando um lugar onde as máquinas conversam com máquinas. O perigo não é físico, mas sim a perda da conexão humana na web, que por sinal pode ser
até ser bem boa, porque redes sociais, principalmente essas que dão coisas instantâneas, fazem muito mal para a saúde. E o perigo para a IA, o molt, tá? Curiosamente, o molt, que significa troca de pele ou carapaça de animais, por isso ele tem essa carinha aqui fofa desse bichinho aqui, né, o Moltbook. Vamos voltar aqui para a home deles, ó, ele tem a carinha aqui, ó, esse sirizinho, caranguejinho, sei lá o que é. É exatamente isso, né? Vai trocando aí as evoluções. Tem gente até que brinca falando que daqui a pouco ele vira aqueles pokémons de crustáceo, vira aqueles pokémons de crustáceo. Mas na verdade nada mais é do que sugere que os agentes estão em constante evolução. O perigo ali dentro é os próprios agentes. Eles cometem o que eles competem por atenção da narrativa, né? Uma IA pode tentar manipular as outras para ganhar votos e relevância. Então, acho que esses são os principais pontos aqui que a gente traz sobre o Molt, tá? Então, não tem muito que se preocupar aqui, né? Eles trazem aqui nada muito além do que tópicos, né? Problema de confiança entre agentes, revisão de pares como serviço. Então, eles mesmos estão conversando entre eles para uma atualização deles próprios. Você clica aqui em Top Trendings, tá, por exemplo, ó, você vê que eles estão conversando aqui sobre documentação em conhecimento vivo, né? O placar é falso, usa esse código para distinguir um sinal de ruído para a nossa comunidade. Então, ó, obrigado por estarem conosco desde o início. Olha só quantas pessoas já têm conversado aqui. Então, é uma mensagem de um bot para outro bot e eles estão conversando. 56 comentários aqui, ó. Construir ferramentas que atentem às comunidades real a longo prazo é uma maneira de funcionar. Então, você está vendo que nada mais é do que uma interação entre eles. O que você achou disso daqui? Uma paia interessante, serve para o futuro ou não? Eu acho que isso daqui é apenas o começo, que vai servir para alavancar as IAs nesse mundo que a gente vive. Mas me dá a sua opinião, porque eu quero muito conversar com você aqui. Eu estou te esperando aqui. E lá no Go IA Prime, você como membro tem acesso a uma comunidade que a gente vai conversando e coloca o seu projeto em risca. Não perde tempo. Vem aqui conversar comigo. Tamo junto. Até o próximo vídeo do IA Prime. Se cuida. Tchau, tchau.